Tudo pra dizer, quando eu fui ao programa do Jô naquela tarde, eu fui com a faculdade, porque as pessoas da faculdade já sabiam que eu era engraçado, já sabia que eu gostava de aparecer, de fazer as piadas. Eu, no intervalo das aulas, eu ficava contando, eu ia de grupo em grupo fazendo as minhas imitações dos normais. Eu escrevia textos dos normais e eles falavam, Fábio, conta aqui pra gente. Aí eu fazia ali um texto que eu tinha escrito da minha cabeça, do Rui e da Vani, fazia, eles riam muito, que maravilha, haha. E aí eu ia para um outro grupo, que ficava ali no meio da quadra, e aí fazia para outro grupo, eu fazia, sei lá, para uns 10 grupos, umas apresentações assim. E como eles sabiam que eu era essa pessoa, aí um dia eu tava indo embora, e aí o cara me parou na quadra e falou, Fábio, amanhã a faculdade vai lá no Jô, assistir o programa, você não quer ir, não? Aí eu falei, lógico, pô, o Jô, incrível, tá? Ele falou, de repente você pode fazer lá. E eu falei, não, então entrega seus textos pro Jô. Assim, eu pensei, pode ser legal entregar os textos pro Jô. Aí eu fui pra casa, imprimi os textos, no dia seguinte fui lá na faculdade e fui com os textos na mão e eu queria até achar isso, uma fita VHS que eu tinha gravado. Oh, meu Deus. Eu fazendo o Rui e a Vani. Pra mostrar. Pra mostrar, pra dar pro Jô e tal. E aí eu sentei na cadeirinha pra ver o Jô lá entrevistando pessoas e tal. E aí na hora eu pensei, cara, o Jô não vai ver isso. Imagina se o Jô vai pegar minha VHS do moleque, ele nunca viu na vida. O carro dele para na porta do estúdio. Ele não vai ver a minha VHS. Entendeu? E aí eu, nesse meio tempo, falei assim, realmente não adianta eu entregar isso pro Jô, não vai adiantar nada. Então eu vou pedir pra fazer lá na frente. Realmente é uma pessoa que não tinha a menor noção. Hoje, tendo um programa, eu penso, que loucura. Imagina se alguém me pede pra fazer lá na frente um negócio, o caos que tem que pedir autorização. E aí eu escrevi num papelzinho, eu rasguei meu texto, assim, escrevi num papelzinho rasgado, assim, Jô, gostaria de ter uma chance de mostrar um texto de minha autoria, baseado nos normais. E aí, quando deu o intervalo da gravação, eu saí do meu lugar correndo e fui lá até o Jô. A produção ficou apavorada, eu cheguei, o Jô, dei o bilhetinho, abracei o Jô, ele, tudo bem, tudo, Jô, tá aqui, obrigado. E aí a produção, ainda dei sorte que a produção não me expulsou, porque não deveria ter me expulsado de lá. Claramente. Falou, amigo, você não pode fazer uma coisa dessa e tal. Me devolveu para um lugar, porque já estava no tempo de voltar a gravar. Foi no impulso, assim. Foi no impulsão. E eu pedi para fazer lá na frente. E aí eu voltei para o lugar, eu peguei o Jô num ótimo dia, o Jô leu aquele bilhete, deve ter achado curiosíssimo. E aí começou a filmar, eu vi ele conversando meio com o diretor ali, e aí começou a filmar. E ninguém viu que estava filmando, estava todo mundo conversando, porque ele fez, gente, por favor, aqui, eu recebi aqui um bilhete. E aí eu falei, caralho, ele vai ler meu bilhete. Fábio, é isso mesmo, Fábio? Eu tava ali, é isso mesmo, ele queria uma chance de fazer. Ele falou, bom, então tá bom, introdução pro Fábio. E a banda começou a tocar. Quando a banda começou a tocar, é que eu entendi, tá gravando. Porque eu achei que era, o Jô tá lendo aqui pra dizer, Fábio, depois você faz e tal. Sim. Nessa hora, onde tava seu cu? Por enquanto... Em que lugar do planeta? Ainda tranquilo. Eu fui ficando quente, assim. Eu fiquei quente. Eu lembro da sensação de estar ficando quente. O Jô me chamou... Mas eu fazia tanto aquela imitação dos normais, aquele texto que eu fiz lá, eu fazia tanto, que eu fazia ele já mecanicamente. Era mais uma zoeira. Era mais uma zoeira. E a minha faculdade estava lá. Eles estavam muito... animadíssimos. Então, você tinha um bom material e você tinha torcida. Então, você estava um pouco ajudava. mais... Sim, bom material na minha cabeça, obviamente, que funcionava ali, porque eu nunca tinha escrito nada. Não, mas eu digo assim, quando a gente vai escrever uma piada pro palco, você testou, funcionou 5 vezes, é bom. Perfeito. Então, você tinha passado um grupo, todo mundo riu, é bom. Vou fazer lá na frente. Exatamente. E aí eu lembro, o Jô, é você, o que você faz? Então tá bom, o palco é seu. E ele se afastou, assim... E aí eu lembro de olhar aquela plateia zona toda, e eu expliquei mesmo mais ou menos. Então vou explicar, tem o Rui, tem a Vani, então eles estão em casa. Aí eu comecei a fazer. E é meio caótico mesmo, é meio lunático aquilo que eu fiz. E a plateia levou tipo uns 30 segundos pra entender aquilo. E você pulando meio Chaves vendendo churros, né? Exatamente. Eu falava, o Rui não sei o quê. Vani acha que não sei o quê. O Rui vem para ser não sei o quê. Não sei o quê. E aí eu lembro desse momento da plateia não rindo, e uma angústia minha, e de repente teve uma primeira risada. Com um palavrão, lógico, teve um cocô, sei lá, um cagar, alguma coisa assim, que daí teve um... Aí, opa, risada. Aí começou, aí começaram a rir. E começaram a rir de cada piada que eu fazia. Eu fazia uma piada, ria. Fazia uma piada, ria. Aí o Bira riu. Aí acabou. Aí eu olhei pro lado, o Jô tava rindo. Aí carimbou, né? E aí, aí eu lembro, assim, eu tava tão louco fazendo... que eu lembro dessa imagem, assim, eu fora de mim, me assistindo, eu me vendo fazer aquilo, eu olhando a plateia rindo, e aí eu lembro, nesse momento, a ficha caindo, finalmente. Para usar essa expressão do século XII a.C. A ficha caiu. Ali eu olhei e falei, entendi. É isso que eu quero fazer da vida. As pessoas rirem.
Eu quero fazer as pessoas darem risada. Eu sei fazer isso. E é assim que eu me sinto inteiro. Então, eu nem pensei, eu quero ser ator. Eu pensei, eu quero fazer os outros rirem. E aí terminou, todo mundo riu. O Jô veio, que coragem, você vai pra lá pro teu lugar e tal. Porque noção não tem, né? Parabéns pela coragem. Isso eu gravei em junho. E aí eu gravei... eu gravei em junho de 2002. Aí eu saí de lá, imediatamente liguei pra minha tia no Rio e falei, tô indo pro Rio ser ator. Ela, como assim? O que é isso? Porque a família da minha mãe é do Rio. Eu sou carioca, a família da minha mãe toda é do Rio. E aí eu falei, tô indo pra aí. Eu já vi 2 escolas, eu vi a Cal na internet, a Casa das Artes Laranjeiras, de formação de ator, e vi uma faculdade de cinema e eu tô indo pro Rio. Ela, mas você falou com seus pais já? Eu falei, não. Ela falou, meu Deus, mas você não pode fazer, vai parecer que eu que tô falando pra você vir pra cá. Eu falei, não, eu tô indo, eu vou arranjar uma casa. E aí minha tia falou, não, você vai morar aqui comigo, eu vou dar um jeito aqui. Eu falei, não, mas não precisa, não, claro que você vai morar aqui, mas fala primeiro com seus pais. E aí eu fui avisando as pessoas, eu deixei meus pais por último, e foi muito curioso, porque esse meu jeito de ser, de fazer teatro, de ser engraçado, de narrar coisa, de fazer a monga, meus pais não faziam a menor ideia disso. Então, quando eu falei pra eles... Em casa você não era assim? Não, eles tomaram um susto. É como se agora a Cris amanhã falasse pra você, então, eu vou virar veterinária, tô indo embora. Aí você vai falar, mas da onde? Não, eu tenho uma clínica há 8 anos. Há 8 anos eu cuido de cavalos, eu castro boi. Aí você, caralho, como assim? Então, meu então pai... foi até bom você tocar nesse assunto. E aí meu pai, eu lembro, meus pais eram separados, ainda são, e aí eu fui falar primeiro com meu pai, e aí eu falei, eu vou fazer pra você o que eu fiz no Jô. E aí eu imitei, fiz os normais pra ele. E eu lembro dele falando assim, ele falou, olha, eu não sei se isso é bom ou ruim, eu sei que isso é igual ao que eu vejo na TV. Então, eu acho que você tem que fazer isso que você quer mesmo. Nossa, que incrível. Ele falou, agora é a hora, vai, você tem 18 anos, erra, qualquer coisa você volta. E aí eu fui falar com a minha mãe, que também tomou o maior susto da vida dela, falou, como assim? E aí eu imitei também pra ela. Eu falei, é isso que eu quero ser ator. Ela falou, mas você vai fazer o que com a faculdade? Vai trancar? Eu falei, não, eu vou abandonar, eu vou embora da faculdade. Não, mas é bom ter, eu lembro das minhas tias falando, não, mas não é melhor de repente, porque lógico, você não incentiva nenhum jovem a ir embora e largar tudo. Você fala, bom ter um plano B. Claro, bom ter um plano B. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. E assim, eu entendia que eu estava na minha razão, mas eles também estavam na deles de falar assim, mas tranca. Eu falei, não, eu nunca mais vou voltar para cá. Eu já achei o que eu quero fazer e é isso. E aí isso foi em junho. Aí eu me mudei para o Rio, aí tirei julho de férias, viajei com os amigos, só fazia despedida, todo dia tinha despedidas. Isso era aqui. que ano? 2002. Nossa, 2002. E aí, em junho te dá umas loucuras, né? Em junho é a coisa que... Menino, vamos sempre tomar cuidado com esse mês, tá? Junho o sol tá em É Gêmeos. o seu aniversário, né? meu aniversário é 1 de julho. Então, é o seu inferno astral. Ah, pode ser. Mas Então. foi meu céu astral. E aí em agosto, eu lembro de... Na verdade, o meu mês é agosto. Depois eu vou explicar pra vocês. Tá. Aí eu fui né? pra agosto. Eu fui pro Rio, eu cheguei no domingo à noite. Eu fui de carro, levando minhas tralhas todas. Aí eu cheguei lá de domingo pra segunda. Eu cheguei na segunda-feira, tipo dia 5 de agosto lá. E já tinha aula no primeiro dia de aula de faculdade e da Cal. Na quinta-feira, passou o Jô. O jogo que eu gravei lá em junho não passava. E eu ligava pra Globo, vai ter, não vai ter? Ó, Fábio, é um programa gravado, a gente não sabe. E eu não sabia nem se a minha parte ia ao ar. Porque eles podiam cortar. Ele podia ter adorado, mas não cabe no programa. E eles, depois de eu ter ligado 30 vezes, também falaram, tira esse moleque. E aí foi ao ar, na quinta-feira, passou. E o Jô era o YouTube da época. Todo mundo via no Jô as coisas. Melhores do mundo estão aí pra dizer, né? Perfeito, o Diogo Portugal. E aí, no dia seguinte, as pessoas... Caralho, todo mundo viu. Eu cheguei na casa, as pessoas, cara, o que foi aquilo outro? Que coisa doida, o que era aquilo? Que maluquice, que legal. E aí, na segunda-feira seguinte, ou seja, eu cheguei numa segunda, quinta passou no Jô, na segunda seguinte a Globo me ligou. Fábio, a gente viu você no Jô, a gente queria que você viesse aqui fazer um cadastro. Você pode vir aqui agora, hoje? E eu morava do lado da Globo, porque eu morava no Jardim Botânico. Eu falei, tá bom, vou. E aí eu fui lá na Globo, e aí cheguei, a moça até falou pra mim, nossa, Fábio, achei que você era mais velho, que o pessoal falou que você escrevia, que você fazia imitação, fazia coisa... Ela falou, mas o que é que você fazia? Deixa eu ver aí. Aí eu fiz mais uma vez os normais. E aí a mulher viu, e no que eu tava fazendo, passou uma mulher atrás, aí ela parou e ficou vendo, terminou, a mulher, que engraçado, divertido mesmo. Aí a mulher que chegou e falou assim, cara, eu sou produtora de elenco dos normais. E eu tô indo pro Projac agora, porque tá tendo gravação. Quer ir comigo? Eu, tipo, caraca, em uma semana eu tô no Rio e de repente a produtora... Falei, quero. Ela, então vai me seguindo que eu vou conseguir a liberação pra você.
Aí eu fui indo com ela até o Projac, longe pra caceta. Cheguei lá no Projac, a mulher me entrou, aí eu fui entrando, aí aqui nos estúdios, eu olhando aquilo, mágico, né? Que loucura, onde eu tô? Aí eu fui entrando no estúdio, aí a mulher indo comigo, assim, falando, eu não vi no João, mas todo mundo falou que foi muito divertido, muito legal. Aí ela passou pelo cara da maquiagem, assim. Oi, tudo bem? Fulano, olha quem tá aqui comigo, sabe quem ele é? Aí o cara falou, sei, o menino que foi no Jô e que fez o negócio. Ah, todo mundo viu aqui, que legal. Nossa, Aí ela passou pela mulher do figurino, tudo bem, olha quem tá aqui, a mulher. Ih, o menino que foi no Jô e fez normais. Gente, todo mundo viu aqui, vimos e tal. Tá bom, aí eu entrei no estúdio, tava o Luiz Fernando gravando. Ai, meu a Fernanda Deus. Torres não tava. Aí eu tava ali vendo aquilo ali, que loucura e tal. E aí terminou de gravar, o Luiz Fernando vem passando, olha pra mim e fala assim, você é o ator? Aí eu falei, não sei, porque eu não era ator. O que eu respondo? Aí eu falei, qual? Não. Ele, não, o que foi no Jô e fez os normais? Eu falei, sou ele, como é que era isso? E aí eu fiz os normais. Pro Luiz Fernando Pro Guimarães. Luiz Fernando Guimarães. E é muito doido, porque eu não imitava. Eu Sim. imitava, assim, o jeito. Aham. O texto tinha um DNA dos normais, que eu amava Mais do os personagem normais. do que imitar ele, Era. pessoa. Eu expliquei isso, me fiz ali a imitação, juntou a equipe pra ver. E aí terminou, ele achou, você tem mais textos e tal? Aí eu tenho, tinha levado uns textos. Ele, Eu deixa imprimi assim, pro tinha João, mas levado. tudo bem. E aí eu levei a fita constrangedora, levei os textos e deixei lá com a produção. A gente vai entregar para Fernanda Young, para Alexandre Machado. E eu voltei para casa, a mulher, ó, tá aqui meu contato. Eu voltei para casa, tipo assim, cara, Desacreditado. aconteci. E aí nada mais aconteceu. E aí nunca entraram em Limbo. contato comigo, limbo. Aí eu me formei na Cal, fiquei 3 anos e meio. Aí fui. Porque lógico. Mas era pra você estar lá nesse momento. Você teve um chamado, na verdade, tu foi pro Rio. A sensação que me dá ali foi a prova de que escolhi o caminho certo. Se eu Mas acreditasse agora em você alguma segura coisa... tua onda aí. Se eu acreditasse em alguma coisa, eu diria isso é um sinal dizendo, É tipo Fábio... assim, é isso, mas ainda não. Mas ainda não. O que é maravilhoso. Essa voz pareceu a voz de Deus lá do Hermanoteu. Sim. Fábio. É o Chico Anísio, a Mas- voz de Deus. Você vê? E aí, mas foi a melhor coisa do mundo, porque realmente, assim, seria péssimo que ali eu fosse, porque eu não sabia escrever. Eu não era ator, eu não tinha nada, eu só tinha muita vontade. Então foi a melhor coisa que aconteceu foi eu me formar na escola de teatro, 3 anos e meio estudando, conhecer gente, porque eu não conhecia ninguém no Rio. Você acha que se você tivesse entrado naquele momento, se tivesse dado uma louca nela e falado, vem, você acha que você, poderia ter se queimado e ter desperdiçado uma chance? Provavelmente, porque eu era muito cru ali, eu não tinha, não sei o quanto também eu tinha a gente tem o vício da juventude, da verdade, da entrega, que é muito sedutor. Assim, quando você vê uma pessoa muito verdadeira querendo fazer aquilo com muita vontade, a gente fica meio seduzido mesmo Sim. por aquilo. Nossa, que Sim. interessante aquilo. Mas eu não tinha muito para oferecer mesmo. Na verdade, eu fui começando a aprender a escrever quando eu entrei na escola de teatro. Porque daí eu comecei a escrever uns esquetes, eu comecei a escrever umas coisas loucas. Tive contato com teatro, comecei a ir a peças, E a ler Cal é peças. referência, né? A Cal é totalmente referência, Sim. os professores incríveis. Aí eu conheço o Marcos Magela, é da minha turma. Então a gente começa a fazer umas coisas juntos e de repente eu encontro o Paulo Gustavo. E aí a minha turma era eu, o Magela e o Paulo Gustavo. E aí a gente começa a fazer palhaçada, a gente fica junto, e aí a gente começa a ficar um na casa do outro e fazer as nossas maluquices. Eu vi o vídeo que você postou na época que ele estava internado, eu vi o vídeo que você postou de vocês zoando. Aquilo foi muito engraçado. Vocês na casa ali zoando. E, nossa, aquilo foi muito E engraçado. aí eu comecei a escrever pra mim e pro Paulo, porque o Marquinhos repetiu de ano, e o Marquinhos não acordava, ele não ia nos nossos ensaios, o Marquinhos era uma maravilha. E aí eu e o Paulo comecei a escrever, eu ia pra noite, a gente estudava à noite, eu levava os escritos, porque não tinha WhatsApp. Então eu imprimia em casa e chegava lá, Paulo, olha o que eu escrevi pra gente, você é uma advogada com hipocondríaca e eu sou um mendigo, vai. E aí o Paulo lia ali na hora, a turma juntava pra ler e a gente fazia umas leituras, e o Paulo falava, não, isso aqui tem que ser desse jeito, eu mexia para no dia seguinte levar, e a gente começava a trocar umas ideias e gravar sketch. umas coisas de sketch. Que E incrível. eu escrevia tanto sketch que daí umas outras, porque daí eu e o Paulo viramos meio um acontecimento na escola, porque eram os meninos engraçados, Ah, não ficavam tinha o tempo como não, todo né? fazendo alguma coisa. Então as pessoas começaram, as outras turmas que tinham acabado de entrar, começaram a querer fazer textos meus. Então eu escrevi uns esquetes para as turmas de teatro. Caramba! E eu era um aluno, então foi um acontecimento. Então isso foi uma maravilha, conhecer essa gente toda. E aí eu me formo na escola de teatro em 2005 com o Paulo, fazendo a mesma peça que o Paulo, fazendo o mesmo personagem. Eu fazia o João Ternura jovem e ele era o João Ternura que estava num limbo. Fiquei até emocionado agora.
Porque a mulher era muito... Foi muito esquisito o que aconteceu esse ano. Uhum. E o Paulo fazia esse personagem. Era muito curioso, porque a gente não contracenava. Porque ele era eu do limbo. Esse João Ternura que já estava num outro lugar. E eu lembro que eles passavam um pelo outro se olhando assim. Mas o Paulo era um filho da puta. Ele ficava no coxia e ele ficava me fazendo rir, porque tinha uma atriz que fazia comigo. Que tinha uma hora que ela tirava a roupa e ficava pelada na minha frente. Ficava o Paulo atrás sacaneando. Ela não via, era só me sacaneando. E a gente fazia esse mesmo personagem. Então era muito, muito louco, assim. A gente se forma em março e em maio a gente estreia uma peça nossa que eu fiz com ele, como eu e ele éramos uma dupla. E eu escrevi a peça chamada Infraturas. Eram 8 esquetes, que eram os esquetes que a gente fazia para as pessoas, que a gente já tinha feito em Cabo Frio, tinha um festival de esquetes. A gente tinha feito lá um dos esquetes, que era do Ovo, que foi muito curioso, porque era uma coisa muito louca, assim. Éramos nós dois, assim, fazendo um humor, a gente se dava muito, e a gente fazia uma coisa que chamava muita atenção. E a gente foi fazendo esse festival de sketch, as pessoas ficaram loucas com a gente fazendo o Ovo, uma coisa meio maluca, assim, o texto... Eles funcionavam muito bem. Muito. E aí eu lembro que quando no final das apresentações todas, eles diziam quem são os finalistas. E aí tinham lá os 10 finalistas, e a gente não estava entre os finalistas, porque a gente era comédia, obviamente comédia jamais estaria entre os finalistas. E a plateia ficou revoltada. A plateia começou, ué, não tá o ovo, não tá o ovo. Todo mundo começou, ovo, 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 ovo. Aí a gente tava lá do lado de fora, trouxeram a gente, as pessoas, o ovo. E aí os organizadores não sabiam o que fazer. E aí, gente, vocês querem o ovo? E todo mundo, então tá, então eles estão na final também. Todo mundo, E aí botaram a gente na final daquele troço, e a gente achando uma graça louca. Ficando na casa do Marquinhos, que o Marquinhos tinha casa em Cabo Frio, com a família de Cabo Frio. Então a gente ficava na casa dele. Ele não via porque ele não acordava. Tipo isso. E a gente ficava lá. Então, assim, foi muito louco isso, assim. Então, conhecer essa gente toda, porque daí eu vou formando o meu time também. Sim. As pessoas que eu conheço. Eu acho que isso que é muito importante de uma faculdade, é você fazer as amizades da tua área. Porque os meus amigos todos de São Paulo, que sou amigo até hoje, mas um é engenheiro, o outro é advogado, o outro é administrador. Que é bom também, humorista conhecer advogado é sempre bom, a gente sempre gosta. Bom.